Olá, graça e paz, meus irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar início aí o primeiro trimestre de 2020 na lição dos adultos. Tivemos um trimestre abençoado de 2019. O quarto trimestre foi bênção e tenho certeza que esse primeiro trimestre promete, porque a revistinha traz por tema geral a raça humana, origem, queda e redenção. São 13 maravilhosas lições e hoje nós vamos falar na lição de número 1, nós vamos falar de Adão, o primeiro homem. Bom, já quero agradecer a todos os inscritos do canal. Feliz 2020 para todos vocês, que o Senhor nos ajude a continuar na presença dele e fazendo esse trabalho maravilhoso. Havia dito que ia encerrar esse trabalho, mas olha eu aqui de novo para a glória de Deus. Enquanto eu puder e o Senhor me ajudar, estaremos aqui, tá certo? E desde já, muito obrigado a todos aí. Deus abençoe. E se você está tendo contato comigo através desse vídeo pela primeira vez, muito obrigado, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Peço que visite aí o meu canal e de repente você gostar, se tiver algum conteúdo que é relevante a você, se inscreva no canal para ajudar aí o mesmo, tá certo? Eu disponibilizo esses slides, que é as lições bíblicas da CPAD, baseadas nas revistinhas da CPAD, na lição dos adultos, onde muitas igrejas têm feito uso deles aí nas suas aulas. E é uma forma de você dar uma aula dinâmica, interativa, mais descontraída e de fácil aprendizado. É bem resumida, mas você pode acrescentar, você pode deixar ele com a sua cara, porque todos os slides são editáveis, certo? Dizendo isso, só tenho a agradecer. Se você ainda não deixou seu like, ajude aí, se for útil para você. Se não, já pode procurar outro vídeo aí, porque, rapaz, fala uma coisa para você, é ruim você ficar assistindo um vídeo que não te interessa. Mas se você está aqui é porque esse vídeo é de interesse seu. Então, muito obrigado. Vem com a gente aqui, vamos tratar um pouco aí da lição de número 1, que fala sobre Adão, o primeiro homem. Bom, o texto áureo se encontra em Gênesis 1:26. Diz assim: disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre a terra, toda a terra. Verdade prática: o homem não é um mero detalhe no universo. O ser humano é obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de Gênesis também, capítulo 2, do 1 ao 8. Mas, como de costume, eu nunca faço a leitura para nós ganharmos tempo, certo? Então, nós vamos iniciar aí mais um novo ano para a glória de Deus. E após fazer uma reflexão das atividades pedagógicas do ano que passou, é hora de quê? É hora de colocar em prática uma nova proposta pedagógica aí, a fim de que os nossos alunos, seus alunos, aprendam a palavra de Deus da melhor forma. Certo, meus amados? Vamos então para a parte já da introdução, a parte introdutória. Nesse trimestre estudaremos a disciplina da teologia sistemática denominada de antropologia, ou seja, doutrina bíblica do homem. Antropologia nada mais do que doutrina do homem, estudo do homem, certo? Entre outros assuntos, enfocaremos a criação de Adão e Eva, a triste realidade do pecado, a experiência de nossos pais fora do Éden, nossa própria redenção, mostraremos a glorificação eterna dos que receberam a Jesus Cristo, certo? E a doutrina bíblica do homem, que é conhecida como, eu já havia dito aqui, antropologia. Então, a doutrina bíblica do homem, entre outras coisas, busca responder algumas perguntas, tal como: quem ou que é o homem? O que é o homem? E já aqui no primeiro tópico, essa aula ela tem três pontos específicos. No primeiro nós vamos falar da doutrina bíblica do homem. Subtópico 1, definição da doutrina bíblica. Bom, a doutrina bíblica do homem é o ensino sistemático das verdades referentes ao ser humano que encontramos nas escrituras do Antigo Testamento. Fechando ali a definição, no subtópico 2, nós vamos falar do fundamento da doutrina bíblica do homem, o fundamento da doutrina do homem. Quais são os fundamentos? Bom, vamos lá. O principal fundamento da doutrina bíblica do homem, da antropologia, ela se encontra obviamente na Bíblia.
que é a nossa única regra infalível de fé e prática. E essa disciplina, ela está sentada na Bíblia Sagrada e ela tem como objetivo estabelecer o lugar do homem na criação do reino de Deus. No âmbito da teologia sistemática, a doutrina bíblica do homem ela é conhecida, como eu já havia dito, antropologia, que isso é nada mais do que estudo do homem. Já falamos isso aí, certo? Terceiro ponto aqui, objetivo. Falando aí da doutrina bíblica do homem. Qual é o objetivo? Bom, os objetivos da doutrina bíblica, do homem são, vamos lá. Primeiro, responder às grandes perguntas do ser humano: quem sou eu? De onde vim? O que represento? Qual a minha missão? E para onde vou? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os objetivos dessa doutrina é mostrar a dependência do homem em relação a Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Terceiro ponto, levar o homem a reatar a sua comunhão com Deus através de Jesus Cristo, o homem perfeito. E quarto ponto, falando ainda dos objetivos, é consolar-nos quanto ao nosso destino eterno por meio do sacrifício de Jesus no Calvário, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Finalizamos o tópico 1 e a síntese do tópico 1 diz que a doutrina bíblica do homem ela é o estudo sistemático das verdades bíblicas em relação ao ser humano. Então, o ser humano ele é a coroa da criação de Deus. Entrando no tópico 2, iremos falar da criação dos céus e da terra. A criação dos céus e dos anjos. Bom, a primeira coisa que Deus criou foram os céus, e em seguida ele criou os anjos. Depois de chamá-los à existência, o Senhor pôs a criar a terra e tudo quanto nela se contém. Subtópico 2, nós fechamos aqui a criação dos céus e da terra. Vimos que Deus primeiro criou os céus, em seguida a terra e os anjos. E no subtópico 2, Deus a tudo criou com inigualável sabedoria. Deus é sábio, ele é onisciente, conhece todas as coisas. Então a sabedoria divina está patente em toda a criação. Olha só o que diz o salmista no Salmo 104. Sabiamente, o Pai Celeste, antes de formar o homem, criou a terra a fim de colocá-lo num planeta sustentável. Como eu havia dito, Salmo 104, deixa eu abrir aqui a Bíblia para nós lermos rapidinho. Salmo 104 diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor Deus, Deus meu, como tu és magnificante, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendeste o céu como uma cortina, pois nas águas o vigamento da tua morada. Tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Faz a teus anjos ventos e a teus ministros labareda de fogo. Então, no Salmo 104 aqui fala que Deus sabiamente criou, antes dele formar o homem, ele criou a terra e os anjos e tudo, e colocou o homem na terra, porque a terra é um habitat que dá sustentabilidade para o homem. O homem não consegue viver em outro planeta, porque foi nesse planeta que Deus nos colocou. E finalizando aqui o tópico 2, segundo as Escrituras, Deus criou os céus, a terra e tudo que neles há. Entrando no tópico 3, a criação de Adão, o primeiro ser humano. O concílio da divindade sobre a criação do homem. Veja só, a criação do ser humano foi acontecida por um concílio da Santíssima Trindade. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Gênesis 1, 26 em diante aí, certo?
Então, Deus Pai, ele formou o homem do pó da terra, de acordo com Gênesis 2:7. Deus Filho participou da criação, de acordo com Colossenses 1:16. E o Espírito Santo também atuou na formação do ser humano na grande obra da criação, de acordo com Jó 33:4. O Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalharam na criação do ser humano. Tá certo? Aí as referências você pode conferir depois. Subtópico 2, Deus cria Adão, o primeiro ser humano. Deus criou o primeiro homem do pó da terra. Evidências que o homem foi criado do pó da terra. Então, como que nós temos essa certeza que o ser humano foi criado do pó da terra? Porque alguns elementos químicos encontrados no corpo humano também são encontrados na terra. Tá aí alguns exemplos, por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, sódio e outros mais elementos químicos que está no homem, que compõe o corpo do homem, também está na terra. Então, esse aí é um dos fatores que comprova que o homem foi feito da terra. Então, a terra não é nossa mãe, como querem os ecologistas dizer aí, né, que a terra é a mãe, porque nós fomos não é nem criado, né, porque o evolucionismo é o seguinte: existia uma célula mãe e dentro dessa célula tinha um monte de seres vivos, sei lá o que era. Quando ela explodiu, isso foi gerando universo, gerando vida, um negócio meio sem fundamento. E eles falam que a terra é a nossa mãe. Na verdade, isso cai por terra. Mas Deus criou a terra, né, para que habitássemos nela, para que dela tirássemos nosso sustento. Então a terra Deus a criou para que nós tirássemos nosso sustento da própria terra. Então a própria terra ela nos dá sustentabilidade, nos dá os meios necessários para que nós possamos sobreviver. Então professamos que o ser humano é resultado de um ato criativo de Deus e não de um longo e fantasioso processo evolutivo, como ensina aí o pessoal da evolução, teoria da evolução, os evolucionistas, né? A teoria do Charles Darwin. Então, o criacionismo é bíblico. O criacionismo bíblico ele é incomparável com o evolucionismo, porque o evolucionismo diz que o homem era macaco, foi se evoluindo e hoje somos quem somos. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aos evolucionistas: e por que tem macaco que não evoluiu? Está lá até hoje. Aliás, todos os macacos não evoluíram, estão lá até hoje. E o homem que morava na caverna evoluiu, hoje mora nas grandes metrópoles, tá certo? Finalizamos o subtópico 2. Subtópico 3, nós iremos falar do homem torna-se alma vivente. Ao contrário dos animais, o homem foi criado direta e pessoalmente por Deus para que refletisse a glória divina. Então Deus nos chamou à vida tanto para termos comunhão com Ele mesmo, quanto para relacionarmos com os nossos semelhantes. Fechamos o ponto 3, né, o tópico 3, que eu chamo de ponto. Nós já vamos entrar no tópico 4 e último tópico, mas eu quero citar aqui a síntese do tópico 3, que o ser humano não é um detalhe que surgiu por acaso no universo, mas resultado de uma decisão amorosa, soberana e livre da Santíssima Trindade. No tópico 4, que é o último, nós temos 3 subtópicos. Nós iremos falar da missão e a tarefa do homem. Glorificar a Deus é a primeira missão e tarefa do homem. Então vamos lá. O Senhor criou-nos a fim de refletirmos a sua excelsa glória e majestade. Você pode conferir lá em 1 Coríntios 11:7. Então, o ser humano é o único ser vivo criado à imagem e à semelhança de Deus. Não existe nenhum outro ser que foi criado à imagem de Deus, a não ser nós. Isso está lá no Gênesis. 2. Outra missão do homem: propagar a espécie. Deus ordenou também ao homem a deixar a casa dos pais e unir-se à sua esposa, a fim de multiplicar e preservar a espécie humana. Está lá em Gênesis do 1, 28, capítulo 1, versículo 28 e 2, 24.
Então a povoação do planeta glorifica o nome de Deus e cumpre o propósito divino. Então enquanto está nascendo gente, está cumprindo aí o propósito de Deus, né? Esse Deus é tremendo, é soberano. E aí querem mudar a natureza, o percurso natural da natureza divina que Deus deixou, que é crescer e multiplicar, e fica inventando moda. Então Deus tem um forte compromisso com a família genuinamente bíblica. Então, o compromisso de Deus é com a família bíblica, ou seja, heterossexual, que é um homem para uma mulher, monogamia, ou seja, um homem para uma mulher, ou vice-versa, e indissolubilidade no casamento, ou seja, não é da vontade de Deus que o casal venha a se separar, que o homem casa, separa. Isso não provém de Deus. Então Deus tem compromisso com a família genuinamente bíblica, não com família que é construída à base de sentimentos pecaminosos, de relacionamentos indesejáveis. Tá certo? Vamos lá. Uma família bem constituída é uma bênção à igreja e a toda a nação. Então, não é só para a família a bênção, não é só para a igreja a bênção de uma família constituída, mas para toda a nação, não é verdade? E para fechar aqui o tópico 4, o subtópico 3, nós iremos falar aqui sobre que uma das missões do homem, a sua tarefa é governar e administrar o planeta. Veja só, Adão recebera como tarefa inicial dar nome a todos os animais e guardar o paraíso. Está lá em Gênesis 2, 15, 19. A partir daí o homem haveria de adquirir a experiência necessária para governar e administrar toda a terra. Então cabe a nós aí administrar a terra, administrar os nossos bens, porque o Senhor nos concedeste. Certo? Para fecharmos, na conclusão diz o seguinte: acredito que nesta lição conseguimos responder a esta pergunta formada pelo autor sagrado: quem é o homem? Bom, antes de tudo, o ser humano é a obra-prima de Deus. Fomos chamados à existência para glorificar o seu grande e eterno nome. Glória a Deus. Aqui estamos para cumprir-lhe a vontade de refletir-lhe a glória e trabalhar com humildade humilde e sábios obreiros em sua grande e imensa vinha. A Deus toda glória para todo sempre. Amém. Bom, meus amados, está aí. O slide está disponível abaixo do vídeo, aí tem um link, você clica lá, vai para a página download e você faz esse download. Aí se você achar que deve acrescentar mais alguma coisa, fique em paz, a aula é sua, tá certo? E muito obrigado, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.